E vamos mudar um pouquinho de assunto agora, Fábio, porque o Datafolha divulgou pesquisa que mostra que apenas 8% dos entrevistados consideram Flávio Bolsonaro o nome ideal para ser apoiado pelo principal líder da direita, Jair Bolsonaro. O levantamento mostra ainda que 22% acham que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria o nome ideal, enquanto 20% acham que o melhor nome seria o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na mesma pesquisa, o Instituto também mostrou que 54% dos entrevistados consideram justa a prisão de Bolsonaro, enquanto 40% consideram injusta. 34% acreditam que o ex-presidente deveria cumprir pena em regime domiciliar. O Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre os 2 e 4 de dezembro, entre os dias 2 e 4. Antes do anúncio da pré-candidatura do filho mais velho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí, Fábio, eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa do Datafolha, que diz que 54% dos entrevistados acham justa a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Flávio está indo no caminho de pedir a anistia. Esse é um bom caminho, sabendo desse resultado da pesquisa, de que mais da metade é a favor dessa prisão? Basicamente, nos últimos anos tem se problematizado muito a questão dos institutos de pesquisa e os seus resultados, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu já antecipo dizendo que eu não sou um dos grandes problematizadores, pelo contrário, eu tendo a defender a importância dos institutos de pesquisa, e eles têm compromissos múltiplos, não só efetivamente com os financiadores de primeira ordem, mas com a própria sociedade. Então, os resultados de pesquisa a gente não questiona, a gente tenta entender que fração da população ela conseguiu captar e o que aquela fração da população está dizendo. 54 a 40, fazendo uma alusão com a rodada do Brasileiro que está rolando em paralelo, a gente poderia colocar como um placar de 3-1, que seria aquele falso fácil, né? Então, temos um placar significativo de aprovação da prisão Bolsonaro. Agora, de novo, as pesquisas elas captam um determinado corte de renda, o procedimento de amostragem sempre está sujeito a oportunidades de avanço, né? Dito isso, se a gente levar em consideração o universo, a amostra captada pelo Datafolha, basicamente, talvez o caminho do pedido de anistia não seja o melhor. Possivelmente, talvez, precisa de maiores pesquisas, mas talvez o indício aí da Folha é que, possivelmente, em virtude dos inúmeros desgastes, pode ter havido dos inúmeros acontecimentos, ocorreu um desgaste com a família Bolsonaro a ponto de uma parcela que antes era mais fiel e conseguia ter um 50-50, 41, ou 51-49, agora tenha desgarrado um pouco mais, né? Mas eu diria que ainda é cedo para a gente ser muito contundente. Nesse momento do tempo, para uma parcela da população, o que a pesquisa nos mostra, é inefetivo tratar de amostra. Agora, você deu uma outra informação que eu já vou tomar liberdade de mudar de assunto, para mim é a mais relevante. Essa pesquisa veio antes do aviso, antes da notificação do Jair Messias de que seu filho seria o candidato, e que, sob essas condições, a preferência era por Michele Bolsonaro, seguido de Tarcísio, e, por último, lá atrás, o Flávio Bolsonaro. Então, eu diria o seguinte, talvez mais relevante do que olhar se a anistia é basicamente um bom tema ou não, dizer o seguinte: o clã e o próprio Bolsonaro, e o clã masculino e o próprio Bolsonaro desejam ter o controle da narrativa, mas talvez mesmo o público mais claro ao bolsonarismo veja hoje como talvez a melhor representante do bolsonarismo a Michele. E aí isso seria, se para o Centrão o Jair Messias é um desafio, talvez o grande desafio para o clã seja como eles vão administrar o capital político que a Michele parece estar conseguindo absorver da família.